tudo bem? Nós somos a equipe Materitech e esse é mais um na sala de aula com Materitech, Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Esta é a série Estatística na Educação de Jovens e Adultos e o 7º episódio, Amostra e População. Neste episódio vamos aprender sobre o que é, quando é significativa e a diferença entre amostra e população e os tipos de amostra. Bom, você sabe o que é amostra e população? Então vamos entender um pouquinho. Qual é a diferença entre população e amostra? Fica mais fácil entender a diferença entre população e amostra se você pensar que a amostra é uma pequena fatia da população. E essa amostra é necessária para as pesquisas de mercado, onde é feita uma observação ou um experimento com uma parcela da população, de modo a obter ideias que expliquem um determinado fenômeno. Para entender melhor, vamos aprender o que é população. A palavra população é frequentemente usada para descrever a população mundial humana ou o número total de pessoas que vivem em uma área geográfica. Em uma atividade de pesquisa, é o conjunto de elementos total que possui um parâmetro comum e não precisa ser necessariamente humana. Pode ser qualquer conjunto de parâmetro comum. Por exemplo, o número de todas as lojas de roupa em uma cidade. Já a amostra é a segunda das leis estatísticas. É um grupo menor ou um subconjunto dentro de uma população. No ramo das pesquisas, é uma parte pequena da população total que é selecionada de acordo com suas características a fim de serem analisadas em um projeto de investigação. Essa seleção é feita através de diferentes métodos, a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. As técnicas de seleção de amostragem variam de acordo com os tipos de pesquisa e a qualidade da informação requerida. Assim, como existem diferentes maneiras para selecioná-las, existem diferentes tipos de amostragem para pesquisa. Por exemplo, geralmente as amostras são grupos de pessoas, mas isso varia com a população. No exemplo dado, onde a população era o número total de lojas de roupas na cidade, a amostra poderia ser apenas as lojas de roupas de bebês da cidade. Bom, vamos ver a diferença, então, entre amostra e população representada no esquema. Qual é a diferença entre amostra e população? Veja só, a população é um grupo grande e a amostra é uma pequena parte desse grupo que tem algo em comum. E aí, a gente tira um pedaço deles para fazer a pesquisa, que é a amostra, que vai gerar resultados. Bom, vamos definir algumas coisas de população. A característica mensurável da população, como a média ou desvio padrão, é conhecido como um parâmetro. Os dados são completos e complexos. Uma pesquisa realizada em uma população inteira é mais precisa, sem margem de erro, exceto pela imprecisão humana nas respostas. No entanto, isso nem sempre é possível. O parâmetro de população é um elemento numérico ou mensurável que define o sistema de conjunto. Referente à amostra, a gente define que a característica mensurável da amostra é chamada de estatística. A amostra é um subconjunto da população obtido por amostragem. Uma pesquisa realizada com uma amostra da população produz resultados precisos, somente após fatorar ainda mais a margem de erro e o intervalo de confiança. A estatística é um componente descritivo da amostra, encontrada usando a média amostral ou a proporção da amostra. Bom, referente a quais tipos de amostra, a gente pode ver que elas são divididas em dois grandes grupos, que é o quantitativo e o qualitativo. Na pesquisa quantitativa, os resultados são gerados em formato de números, que podem ser transformados em percentuais. Esses dados podem ser facilmente visualizados se aplicados em gráficos e tabelas. Na pesquisa qualitativa, os resultados aparecem em relatórios aprofundados, em formato de texto, e podem ser destacados por exemplos, trechos de entrevistas, ideias e frases marcantes do entrevistado. Você sabe o quanto que é significativo usar a amostra? Então vamos ver um exemplo. Bom, o exemplo trata de um fabricante de comida para coelhos que gostaria de listar apenas as lojas de animais que vendem esse tipo de produto. A ideia é mais que apontar possíveis oportunidades de negociação,
mas também envolvê-los em uma investigação de mercado para entender melhor o consumidor. Afinal, esse fabricante não tem tanto acesso a essas informações quanto os varejistas. Essa empresa possui dados populacionais sobre o número total de lojas de animais em sua cidade, mas nem todas são convenientes. Seria necessário filtrar essas opções e, para isso, criar uma amostra de pesquisas online, selecionando apenas lojas de animais que vendem comidas para coelhos. Ou seja, utilizando a amostra, podemos tomar ações mais imediatas, pois é muito mais prático, são econômicas e lucrativas, e deve-se confiar nos dados coletados, pois as amostras são precisas. Temos aqui uma sugestão para que vocês possam colocar em prática o que aprenderam neste vídeo e analisar a seguinte notícia. Internet chega a 81,1% dos estudantes, mas 4,1 milhões da rede pública não tinham acesso em 2019. Visto a reportagem acima, você pode fazer uma pesquisa com a sua turma e coletar quantos alunos possuem acesso à internet em casa e quais equipamentos utilizam e, com isso, formar gráficos com esses dados, como no modelo ao lado, onde foi feito um gráfico referente aos equipamentos usados por estudantes para acessarem a internet. Então vamos lá, mãos à obra! Obrigado por assistirem mais um vídeo da nossa série. Deixe seu like, curta e nos acompanhe nas nossas redes sociais.